Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E nós nos reunimos aqui desde a pandemia, né? Tem amigos aqui que chegaram depois, tem amigos que estão conosco desde o início, né? Com esse Evangelho. E que a gente possa, né? Com esse evangelho online, continuarmos estudando as lições do nosso querido Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar, como é de costume, eu vou convidar a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a Boa todos. noite. Vamos lá, né? A lição da Solange hoje é prometer. Prometer. Vou colocar aqui. Certinho, Solange? Certinho. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio e a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 99. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos iniciando agora. Vamos asserenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos pedindo aos bons amigos espirituais, a equipe do Senhor José Marques Garcia, que possa, neste momento, amparar a cada um de nós e aqueles que assistirão posteriormente, para que possam compreender as lições que nos serão transmitidas e que possamos colocar em prática essas lições que esses bons amigos nos trouxeram para o nosso entendimento, para que nós possamos, assim, evoluirmos, que possamos ir subindo cada dia um degrauzinho da nossa escala de evolução. Pedimos também que a nossa amiga, expositora da noite, a Valdete, seja amparada, iluminada pelos bons amigos espirituais, para que ela possa ser intuída nas melhores colocações daquilo que ela planejou, preparou, com tanto amor, com todo carinho. E assim, humildemente,
pedimos o amparo e a proteção da nossa reunião. Muito obrigada, Deus de amor. Muito obrigada, Jesus, aos mensageiros espirituais, né, da equipe do Senhor José Marques Garcia, por estar conosco nessa reunião. E assim, iniciamos, né, após a leitura e essa breve oração, o nosso trabalho da noite. E agora quero convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós, Odília, seja bem-vinda, a leitura de uma questão, né, do Livro dos Espíritos e um comentário do Kardec sobre o tema da noite. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de Deus. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição está o que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pereceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, Lei da Destruição. Questão 728 a 738, comentário de Kardec. Muito bem, muito obrigada, Odília. Eu que agradeço. E agora, né, hoje é a primeira segunda-feira do mês, a Valdete aqui com as leis morais, que sempre nos traz umas reflexões, né, que a gente fica aí refletindo o mês inteiro sobre a última lei que ela nos apresenta, e ela traz mais coisas para a gente estar aí refletindo, né? Valdete, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria que estamos aqui novamente, já para a quinta lei. Estamos a metade. Aí. Passou rápido, né, até agora. É que parece que o tempo está assim, né? Voando. Correndo. Já estamos na metade do ano, né, amiga? Uhum. Graças a Deus. Então, você já antecipou aí, lendo uma questão, né? Duas até, da lei de destruição. Aí, Kardec estabelece 7 tópicos dentro da lei, e é um pouco mais longa do que as outras que eu já tinha feito. Então, ela aborda várias facetas dentro dessa lei de destruição. Então, nós vamos começar falando. Então, a lei de destruição é a última, pode passar aí, é a última dos deveres do homem para consigo mesmo. Nós vimos que são lei de reprodução, de conservação, de destruição. As outras que virão, elas serão nossos deveres para com o próximo. E tem uma que vai fechar todas elas, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós vamos hoje fechar essa daí em relação
aos nossos deveres para consigo mesmo, para conosco mesmo. Essa lei de destruição, pode passar, como eu disse, aborda 7 tópicos. Primeiro, Kardec, até a primeira questão aí que foi lida, fala da destruição necessária e da destruição abusiva. Então, nós destruímos porque precisamos, mas também exageramos, e muito. Então, vem a destruição abusiva. Depois ele fala dos flagelos destruidores. Vai falar das guerras, dos assassínios, da crueldade do ser humano, o duelo, que muita gente fala, isso aí não existe mais duelo, mas nós vamos ver que o duelo está presente continuamente nas nossas vidas, e sobre a pena de morte. Então, aborda sobre a destruição nesses vários aspectos. Então, nós vamos começar com a destruição necessária e a destruição abusiva. Então, como falou, nós todos seres vivos, quando fala vivo, é vegetal, animal e humano. Então, todo ser vivo, ele se destrói. Para quê? Para renascer e regenerar. Então, por exemplo, numa floresta, há o envelhecimento, né? Muitas acabam morrendo, mas elas vão renascer com as sementes que vão caindo e, ao mesmo tempo, elas vão se revigorando, vão, às vezes, até mudando as suas características. Então, os animais também. Às vezes, tem pessoa que fala, a natureza é muito cruel. A gente vê como os animais destroem. O animal feroz destrói aquele que é inferior, mas isso é necessário, faz parte do equilíbrio da criação. Deus já estabeleceu essas leis, onde ocorrem esses embates, essas lutas, porque tudo resulta, e a gente não percebe isso, em transformações para melhorar, para progredir, para adequar, né? Aí vem a abordagem, porque o Kardec vai questionando tudo. Tudo que a gente pensa perguntar, ele pergunta. Aí ele pergunta sobre a destruição entre seres vivos. É aquilo que eu acabei de dizer. Para que então há essa destruição entre os seres vivos? Os animais herbívoros, e nós também, os seres humanos, destruímos vegetais. E há também os animais que destroem outros animais, e nós destruímos tudo, vegetal, animal. Para quê? Para nos nutrirmos, para todos se nutrirem, e para equilibrar a reprodução, e usar também o restolho, o que sobra depois da morte deles. Então, por exemplo, o restolho para o ser humano vira adubo, que vai regenerar o solo, tanto os resíduos animais quanto os vegetais. E também a própria natureza se reequilibra usando esses restolhos, esses restos, né? E por que equilibrar a reprodução? Imagina se numa floresta multiplicar os insetos e não houver pássaros para comer. Então, eles vão tomar conta. Então, Deus já fez tudo. Inseto alimenta, tem a cadeia alimentar, alimenta as aves, alimenta os batráquios, no caso, o sapo, né? Então, até um dia, quando o Chico estava psicografando o Paulo Estevão, começou a aparecer um sapo. Aí o Chico foi ficando perturbado com aquilo lá. Aí Emmanuel falou para ele, por que você está tão medroso? O sapo limpa o jardim. Ele que come os insetos que não vão destruir as plantas. Então, até nisso, o Chico recebia lição.
e ele acabou a psicografia do livro e o sapo sumiu. Então, nunca soube por que aquele sapo fez companhia para ele durante os meses em que ele psicografou o livro Paulo Estevam. Mas ele estava com certo receio e perdeu com a bronca que o Emmanuel deu em ele e o ensinamento, né? Aí o Kardec fala, mas não é um contrassenso? Se tem a lei de conservação, a gente até já estudou, né? Conservar o nosso corpo, conservar o que há na natureza, e agora tem a lei da destruição. Aí fala, a gente tem a lei da conservação para a gente não antecipar, não apressar a destruição. Então, tem esse senso nosso de colaborar com o equilíbrio da natureza e a ecologia. Então, com isso, a gente não colabora com a destruição e acelera a destruição. Pelo contrário, a gente tendo esse senso de conservação, faz com que a destruição seja equilibrada, mais lenta, e não destrua, não acabe com as condições necessárias de uma região, de um lugar. Então, conservação ajuda a equilibrar a destruição. Então, a gente não antecipa, sendo conservador, a destruição e mantém o equilíbrio, né? Aí tem aquela destruição do nosso corpo, que é natural. E nós temos essa vestimenta emprestada, que tem um tempo de duração. Mas todo mundo tem medo da morte. Fica apreensivo e luta para poder prolongar o tempo de vida, a nossa existência. Aí falou assim, é o instinto de conservação, porque se a gente não ligasse, não tivesse medo da morte, provocaria até um suicídio indireto. A gente não teria cuidados com o corpo. Então, há um equilíbrio em tudo. A gente tem o instinto de conservar para prevenir, esticar a vida, prevenir contra a morte, mas não precisa ter medo da morte, mas precisa ter cuidados para não antecipar. Pode passar. Aí ele continua ainda falando. Nos diferentes mundos, a lei de destruição é igual? Não. Depende da materialidade do planeta. A Terra, por exemplo, é um planeta mais material. Já tem aqueles planetas mais gasosos. Por exemplo, o Júpiter, o Saturno, o Urano, são considerados planetas gasosos. E terráqueos, mais materializados, é o Mercúrio, Vênus, a Terra, o Marte. O Saturno também é mais gasoso. Então, já são planetas maiores, isso só no nosso sistema solar. E planetas com uma estrutura física mais delicada. A nossa é mais grosseira. Então, aqui, essa destruição, ela é mais material, ela é mais incisiva. Já nos outros planetas, dependendo, então, do estado físico, mais etéreo, no caso, e a moral dos habitantes mais elevada, essa destruição vai ser devagarinho reduzida. Nós ainda estamos, então, no planeta onde a destruição é muito pesada, é muito forte, né? E sobre destruir os animais. Aí fala, eles foram criados para nos servir, provendo a nossa alimentação, os produtos que eles nos oferecem, e também o homem ainda precisa da carne, porque carne precisa de carne. Então, provém a nossa alimentação e a nossa segurança. Como segurança? O cão
ele nos resguarda. Os animais, por exemplo, nos protegem dando segurança em muitos fatores. Agora não me vem outro exemplo, mas me veio agora o cão de guarda, né? Mas também segurança até e mobilidade. Muita gente ainda usa, por exemplo, cavalo como transporte, usa outros animais, né, de segurança, e então eles servem para fornecer serviço e alimento para nós, né? Aí tem a caça, principalmente na época do Kardec, ele pergunta sobre a caça, porque até hoje na Europa eles não têm muito espaço para criar animais domesticados. No caso, o bovino, o equino, no caso, o suíno, o ovino, caprino, não tem muito espaço. Aí eles, às vezes, caçam animais para comer, mas também muitos europeus iam e ainda vão para a África e até aqui no Brasil para caçar como esporte. Então, abate animal, quanta gente tem nas casas o couro de onça, chifres de animais, assim, como os veados, né, aqueles galheiros. Então, eles usam como troféus, mas a caça é uma bestialidade, é uma inferioridade do senso moral humano. Então, caçar por esporte, de jeito nenhum. E isso daí a gente vê que já há leis que proíbem, que condenam, né, para não caçar os animais. E também há aqueles que estão cada vez mais deixando de se alimentar de produtos animais, que são os veganos. Os vegetarianos, no meu caso, é porque eu enjoei de todas as carnes, eu tinha 17 anos, então eu não como carne. A não ser peixe, sem sabor forte, e é por aí só. Então, tem gente que já deixa de comer por dó, por piedade, mas que gosta de carne, gosta, né? Até tem o caso de uma pessoa que ela fugia de passar perto de uma churrascaria, porque ela deixou de comer carne com pena dos animais, mas ela não podia sentir o cheiro de um churrasco, que ela ficava desesperada. Então, ela evitava até passar perto. Quando desencarnou, no plano espiritual, ela ficou tão obcecada, tão perturbada, que ela só via carne na frente. Então, esse negócio de querer deixar de comer carne, mas sem convicção, não adianta. Porque, no fundo, a pessoa gosta, ela quer, mas foge só por causa de escrúpulo. Então, fala que é um temor supersticioso, não é pela bondade, é por temor de estar pecando, de estar fazendo uma coisa contra a lei divina. Então, é melhor comer do que deixar de comer, né? Então, isso daí a gente precisa ter cuidado naquelas propostas, aquelas proposições que a gente faz na vida, né? Agora pode passar. Agora vem o segundo aspecto, que é o aspecto dos flagelos destruidores. Então, eu lembro muito do que nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul, que lá foi um dilúvio, né? Então, são transtornos, mas que servem para, em poucos anos, fazer modificações, transformações, que às vezes levaria séculos. Então, esses transtornos que ocorrem, esses flagelos, são necessários, porque eles acarretam transformações necessárias. E também há aqueles, vamos continuar aí depois mais na frente,
Deixa eu seguir aqui na ordem. Aí fala que Deus dá os meios para a gente progredir e a gente descuida. Ao descuidar, então vem esses flagelos. Um exemplo, aí em Franca tem muita bossoroca. E tem gente que compra terreno e constrói casa perto de uma. E ali a gente sabe que aquele terreno é frágil. Já teve o caso de ter que, bairro inteiro que foi construído, ter sido abandonado, porque começou a dar rachamento nas casas, dar problema. Então, eu sempre avisava meus alunos, cuidado, aqui em Franca vocês têm que fazer casas, comprar terreno, longe de lugar onde tem esses buracões, porque senão vai perder a construção. E também esses lugares que a pessoa mora em morro, aí tira a vegetação, de pendura a casa lá no morro. Aí, quando vem grandes quantidades de chuva, ali estava super frágil e pronto para encharcar o terreno e descer tudo, e deslizar tudo. Até com as árvores, há deslizamentos com as próprias árvores, que dirá quando tira a proteção de vegetação e vai fazer ali construção. Então, o homem descuida. E morar muito perto de rio, tirando a mata ciliar que protege o rio contra enchentes, né? E, então, o homem ele rouba do rio a parte que era dele, ele agride a natureza. Aí Deus deixa acontecer isso, e como fala aí no Livro dos Espíritos, para castigar o orgulho, para fazer ver o quanto que a gente é pequeno, insignificante, diante da força da natureza. Então, a gente tem que ter esses cuidados, perceber onde é que vai viver e não vai querer enfrentar essa força da natureza, porque o homem é muito frágil, muito pequeno. Apesar dele ter instrumentos, a ciência desenvolver instrumentos para vencer esses flagelos, mas tem hora que não dá conta. Veja lá no Rio Grande do Sul, né? Não deu conta de nada que eles tinham ali para cercar, para prevenir. Até a capital recebeu muita água, ficaram numa situação crítica, né? E parecem que esses flagelos, eles parecem que são bons e são perversos, mas a vida nossa é que é pequena. Então, acaba, às vezes, morrendo desses flagelos centenas de pessoas, mas morre gente boa e gente perversa. É isso daí que eu pus. Perecem bons e perversos, né? Mas os que eram bons e foi no rodo, e foi ali tudo junto, eles terão, no futuro, existências compensatórias, terão vidas de mais conforto, e aqueles que são os perversos, eles vão e sofrem uma pancada no seu orgulho e para sentir o quanto a gente é pequeno e abusado e desequilibrado. E então nós temos que entender melhor essas forças, né? E essas forças modificam as regiões. E as mudanças são lentas. Então, são cheias que vão mudar o solo. Às vezes o solo está muito desgastado, está muito impregnado de agrotóxico, então vai ter uma lavagem naquilo ali. E no futuro, as outras gerações é que vão perceber as consequências positivas, porque a da agora não dá para perceber, né? Então, verão os bons resultados, mas não são agora. Então, a gente tem que saber também disso, né? Pode passar.
E esses flagelos exercitam a inteligência do homem. Então, ele vai ser mais cauteloso, ele vai criar meios de evitar, e então ele vai desenvolvendo a paciência de saber esperar, de saber o retorno, o equilíbrio, resignação ante a vontade de Deus. E até eu estava lendo com a minha sobrinha, como nós conseguimos progredir, chegar à perfeição. Ainda fala lá que aqueles que são resignados diante das provas e das expiações, eles vão mais rápido para a perfeição. Agora, aqueles que ficam revoltados, passam a criticar até a bondade divina, não está exercendo a paciência, nem a resignação, nem a abnegação, nem o desinteresse. E vocês viram tanto que houve de doações para o povo gaúcho, saía caminhões lá do Centro-Oeste, aqui de São Paulo. Aqui, por exemplo, o CDPE ele tem muitos livros espíritas, e teve centros espíritas lá que foram inundados, perderam todos os livros, livrarias espíritas. Aí foi uma porção de livro, caixas e caixas de livros espíritas foram enviados lá para essas casas espíritas, para essas livrarias. Quer dizer, mostrou que aqui, você tendo em duplicata, você tendo mais, você pode doar, né? Seja o que for. E os flagelos gerais, eles são inevitáveis, mas aqueles gerados pela nossa imprevidência, pelos abusos que a gente faz, então, esses aí é consequência de nossas imprevidências. Os gerais, a gente tem que entender que faz parte da lei da natureza e tem que aceitar a vontade de Deus, né? Mas a ciência, eu já expliquei, pode neutralizar, no caso de consequências de pestes, de fome, inundações, intempéries. Então, pode haver, aí no caso, a ciência trazendo remédios, trazendo criações, né? No caso aí de inundação, prevenir com a criação, às vezes, de maquinários, de todo meio que possa ajudar aqueles que passaram por esses flagelos, né? Pode passar. Aí eu pus, esses dias, acho que foi domingo passado, aquele vulcão Kilauea, lá nas ilhas do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, fica lá no Pacífico, entrou em erupção. E ele é um que fica em atividade constante, a lava derrama, mas agora ele entrou em erupção, onde as lavas alcançam até 300 metros de altura. E olha a quantidade de lava. Isso tudo aí vai aumentar o tamanho da ilha, porque todas aquelas ilhas lá do Havaí, elas surgiram de erupções vulcânicas, e essas erupções não pararam. Então, vai aumentar a ilha, depois, com o tempo, vira um solo fértil, pode nascer vegetações renovadas, vegetações importantes. Então, esse daí é outro caso, que tem gente que, às vezes, vai morar perto de vulcão e não sabe que, de uma hora para outra, pode as lavas surgirem de repente. Vulcão, teve um nas Filipinas, esqueci o nome dele, depois de 600 anos parado, ele entrou em erupção. Então, para considerar um vulcão que não está em atividade mais, precisa ter milhares, milhões de anos. Poços de Caldas está dentro de uma cratera vulcânica, de uma bacia vulcânica.
ali, por isso que tem água térmica, mas não tem mais possibilidade do vulcão ali entrar em erupção, porque foi há mais de 100 milhões de anos que teve erupção. Então, aí já é meio que... Mas não pode dizer que está zerado. Zerado, não, né? Mas é uma possibilidade muito rara de acontecer uma nova erupção ali. Então, tudo isso a gente precisa saber, né? Pode passar. Agora vai falar das guerras. Por que que há guerra? Aí os espíritos simplesmente responderam: o mais forte se julga com o direito de dominar o mais fraco. Então, ele provoca os conflitos. E isso gera do quê? Esse direito que o mais forte acha que tem sobre o mais fraco. Nações mais fortes conquistando as mais fracas. Então, isso tudo é natureza animal, é paixão negativa que o ser humano ainda tem. Então, a guerra ainda é consequência dessa natureza animalesca, esse instinto de destruição mais negativo que a gente tem, né? Agora, o progresso humano, a compreensão da justiça divina, a prática das leis de Deus, fará a guerra desaparecer. Mas a gente está muito longe. Os espíritos ainda falam. Estamos longe ainda de ter um progresso maior aqui, de compreender a justiça divina, a prática da lei de Deus, aí entendendo que não é direito nosso dominar outras pessoas pela força, isso daí ainda está longe de acontecer, né? De ficar livre disso. Então, mas, por outro lado, Deus aproveita todas as consequências das coisas negativas, das coisas erradas que a humanidade provoca. Então, depois da guerra, o homem passa a querer ter mais liberdade, agir mais por conta própria, fugir do poder daqueles negativos, né? E vem o progresso. Até a gente fala que o homem, infelizmente, ele desenvolve, por exemplo, ele desenvolve a inteligência na guerra, para depois levar para o benefício do ser humano. Por exemplo, usar energia nuclear. A primeira coisa que o homem usou foi na bomba destrutiva. E, através disso daí, surgiu o quê? A energia atômica, as usinas atômicas que geram energia elétrica. Mas o homem teve que usar primeiro para destruir, para depois ele desviar para coisa melhor, no tratamento do câncer. Até teve aquele caso lá em Goiânia, do Césio, né? Que a gente achou bonito, brilhante, e um hospital tinha descartado errado e acabou matando as pessoas, né? Que ficaram cancerosas usando aquilo lá. Acho que vocês lembram disso que eu estou falando, né? Então, nas guerras, por exemplo, o homem escraviza o outro. Então, ele destrói, e principalmente na época do Kardec, tinha essas guerras. Mas a gente não está longe, não. O século passado, nós que somos mais do século passado, a gente lembra que teve as duas piores guerras que já aconteceram na Terra. E por que as duas aconteceram? Porque queriam expandir o território, dominar uns aos outros. No caso, lá na Segunda Guerra, que matou mais gente, foi a Alemanha, o Japão, a Itália. Líderes cruéis que queriam ultrapassar fronteiras, conquistar mais terra, e partiram para essa guerra horrorosa, né? E então
mesmo os povos que são escravizados, é uma maneira de cutucá-los, de pressioná-los a progredir mais rápido. Então, o povo que sofre as consequências, ele passa, então, a enxergar melhor, a buscar coisas melhores, a ficar mais livres, mais independentes. Então, progride mais rapidamente, né? E os que provocam, os que suscitam a guerra, vai responder por cada morte que causou. Pensa bem os líderes da Segunda Guerra. Foram muitos, mas morreram cerca de 70 milhões. Então, eles vão responder por todas essas mortes, que não é pouca coisa. Pode passar. Agora vamos falar dos assassínios. Todo dia a gente vê na internet crimes horrorosos, pessoas frias que matam, depois descreve como que fez, sem nenhum sentimento, numa frieza danada, né? E quem mata, ele está interrompendo a vida de uma outra pessoa que estava espiando, estava se refazendo de compromissos passados, estava tendo aquela chance de melhorar, de progredir, e gente que estava em missão colaborando com muitas outras. Então, o assassínio, ele acaba exterminando a vida de pessoas que estavam compromissadas consigo mesma, espiando faltas, ou então com muitas outras, ajudando nas suas missões. E a culpabilidade? Qual que é a culpa de quem mata? É de acordo com o grau de intenção. Por exemplo, às vezes numa briga, acabam ali sacando armas e um mata o outro, né? Mas tem aqueles que planejam, faz todo o processo, leva meses. No caso daquela menina aqui perto de São Paulo, que o homem que matou, ele era encantado por ela. De agosto até agora, quando ele conseguiu matá-la, e foi uma morte terrível, ele decepou a cabeça dela. Então, ele seguiu os passos dela durante meses e planejou. O dia que o pai não podia buscá-la no ponto, ele foi lá e passou perto, viu que ela desceu do ônibus, ela andava vários quilômetros, porque ela morava numa chácara, era escuro, e ali naquele caminho ele sequestrou-a. Então, ele planejou tudo. Então, o grau de culpa, quando há, por exemplo, uma briga e um mata, foi um momento ali irreflexivo, de raiva, de ódio, mas esse daí, ele tem muito mais culpa, porque ele traçou, ele planejou, ele fez tudo de acordo com o que ele queria fazer. Então, o grau de intenção é o grau da culpa. A culpa está relacionada ao grau de intenção. Legítima defesa. Muita gente fala assim, matou em legítima defesa, mas os espíritos alertam que, se não precisar matar, você se defender sem precisar matar o outro, é melhor. Aí você preserva a sua vida e a do outro também. Mas agora, se não tiver jeito, se vê que vai morrer, aí você reage de uma forma que acaba matando o outro, aí é um pouco diferente. Então, a legítima defesa é num caso de extrema dificuldade em se safar daquela situação. Mas, se der jeito de preservar a vida de todos, é melhor.
porque aí não fica essa marca, porque a pessoa, mesmo em legítima defesa, aquilo vai ficar gravado na sua consciência. E quando desencarnar, leva aquilo. Então fica aquela mancha, porque a pessoa, por mais que ela, no caso ali da culpabilidade, por mais que ela seja culpada, mas ela acaba assim ficando com aquilo na consciência. Kardec conta que um espírito comunicou lá na sociedade parisiense, e ele falava, ele era alemão, que há 200 anos ele tinha matado uma pessoa numa casa, e há 200 anos ele não conseguia sair de dentro daquela casa, e as mãos dele sujas de sangue, ele não conseguia deixar de ver essa cena e sair de dentro da casa, 200 anos. Então ele ficou com tanta culpa de ter feito aquilo, que os espíritos bons levaram para a reunião para libertá-lo daquele problema de consciência que ele carregava, né? Assassínios na guerra. Quando o soldado vai para a guerra, os comandantes botam quem na frente da guerra? Os soldados. E é esses que morrem, porque os comandantes dificilmente morrem. Eles planejam tudo e botam os soldados na frente. Então, se eles são livrados, se eles são obrigados a irem, então eles ficam sem culpa, se eles acabam matando alguém. Mas eu vi descrição de soldado alemão, que o soldado francês falou que eles iam com os olhos bugalhados, com ódio, e matava sem dó. Então, na guerra, há aqueles que matam por prazer. Então, eles vão na guerra e assassinam por prazer. Então, isso daí é crueldade. É culpa de quem matou. Então, na guerra, precisa pesar esses lados todos, né? Quem acaba tendo a culpa e quem acaba não tendo. Nossa, eu estou... Falta pouco tempo, eu tenho que acabar com isso daí. Vamos para frente. À frente. E o parricídio e infanticídio. Todo crime é crime. Então, eles acham assim, matou um filho, ou o filho matou o pai, é igual a responsabilidade. É crime, né? E aí, Kardec pergunta, povos intelectualizados praticam infanticídio. Eu vou dar um exemplo, o aborto. Estão lutando para aprovar a lei do aborto lá no Congresso. Estão insistindo, porque as mulheres acham que é dona do corpo e não quer ter filho, então ela pode abortar. E a gente sabe que desde a concepção já tem espírito designado ali. Então, o aborto é um crime, é um infanticídio, é matar a criança. Aí, os espíritos respondem que mesmo nos povos intelectualizados, chamados civilizados, existe ainda a matança de criança, porque o mal continua existindo. O mal ainda domina no nosso planeta. Não importa se a pessoa é culta ou ignorante. Todos dois têm a mesma responsabilidade. Passa agora. A crueldade. Então, tem pessoa que tem o instinto da crueldade. Ele já nasce com a natureza má. Meu pai falava assim, o espinho nasce com a ponta. Então, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Esses ditados populares mostram que há pessoas, espíritos, que têm a tendência para a crueldade, para o mal. Isso daí só com muito jeito para poder amenizar, porque mudar a tendência é difícil.
Os povos primitivos, eles eram cruéis. Eles faziam, matavam até, comiam até carne de ser humano. Aí os espíritos explicam, é porque a matéria sobrepujava o espírito, a parte espiritual. Mas a conservação é necessária, é prioritária para eles. Então, eles tinham que manter vivo, e daí eles matavam, eles faziam o que precisasse, torturavam, mas é porque eles eram ainda ignorantes, pensavam só no quê? Em manter a sua existência, a sua vida, né? E no meio deles dominavam espíritos imperfeitos. E espírito imperfeito é ainda aqueles que mantêm essas tendências, por ignorância, negativas, né? O senso moral começa a existir no ser humano. O que é o senso moral? É você distinguir entre o bem e o mal, né? Então, existe no ser humano, mas só vai desenvolver, fazer o ser humano ser bom, ser humano, ser humanizado, à medida que ele progredir, não tem jeito. Então, você pega essas criaturas com tendências negativas, é diferença daquele que vem com tendências positivas, porque aquele já evoluiu, já desenvolveu o senso moral, já perdoa, já tem paciência, tolerância. O outro não, o outro é do estupim curto, é os tais estupim curto, né? É esses que são, então, ainda num senso moral ainda pequeno, né? Ainda não desenvolveu. E os malfeitores, eles renascem no meio nosso. E esses com essas tendências, para ver se eles melhoram. Mas aí, se eles não conseguem melhorar, eles vão, então, desaparecendo devagar daqui do meio da sociedade que vai desenvolvendo e vão reencarnar em outros planetas, em outros invólucros, em outros mundos. É aquela separação do joio e do trigo, né? Porque até a gente fala, o mundo está muito conturbado, renasceu tanta gente, e tanta gente desequilibrada, mas é isso daí, está dando chance deles aqui ver se melhoram, se progride, e o papel nosso é ajudar, é reeducar, é participar da orientação dessas criaturas que precisam de nós, estão aqui pedindo oportunidade de mudar. Mas agora, se são recrudescidos, se são insistentes, aí não tem jeito. Milagre ninguém faz, né? Pode passar. E o duelo? Como eu disse, na época do Kardec, tinha aquele negócio de marcar duelo, ir para um lugar, duas pessoas que entravam em desacordo, e tinha certeza que um ia ser morto. Aí ele pergunta, o que é o duelo? Aí os espíritos, é um assassínio e é um costume bárbaro. Aí eu falo, mas hoje não tem duelo. Como que não tem duelo? Um cara que é fechado no trânsito e desce do seu carro e vai brigar e, de repente, um sacar mata o outro, não duelou ali, não? No trânsito? E nesses bares? Quantas vezes há uma briga, tem pessoa que vai em casa, pega a arma, vai lá e mata. É um duelo. Então, essas encrencas, essas brigas, seja onde for, em bailes, por exemplo, surgem brigas e acaba acontecendo morte, né? Então, o duelo continua existindo. E marido e mulher? Esse feminicídio que anda ocorrendo são duelos. Às vezes, eu vi o caso de uma moça que foi assassinada descendo do ônibus lá no Rio. Aí a prima falou assim, minha mãe, que é a tia da que morreu, né, casou com uma pessoa muito negativa. E meu padrasto também.
batia muito nela. Eu cresci vendo minha mãe apanhar, tanto do marido como do companheiro. A minha prima, a mesma coisa, a mãe dela apanhava do marido, que era o pai dela, depois arranjou um companheiro que batia nela, e aí a gente achava que relação em casa era normal apanhar. E ela arranjou um namorado que era dominador, batia nela, ela não largava, aí, mas teve uma hora que ela cansou, resolveu largar e matou. Então, gente, é falta da gente perceber que escolhas a gente faz. O momento que a gente vai reagir. Não tem que reagir. Foi fechado no trânsito? Faz uma prece para aquela outra pessoa acalmar, não vir. Ou então aconteceu de alguém provocar, em qualquer situação, escola mesmo, né? Às vezes há brigas feias, tem ocorrido, antes não era comum, mas hoje está sendo muito comum. Então, ensinar as pessoas a não reagir, inclusive ajudar a acalmar o ambiente, porque senão vai surgir duelos em todos os lugares e sempre morrendo alguém. Aí fala assim, quando quando briga, no caso do duelo, é mais fraco, ele sabe que vai morrer, mas ele enfrenta. Então, aquele que matou, ele é criminoso, ele é assassino. E o que morreu porque enfrentou e sabia que ia acabar morrendo, ele suicidou. Então, o fraco, que sabe que vai perder, é um verdadeiro suicídio. E aquele que matou é um assassino. E quando os dois vão enfrentar com força igual, é tanto assassínio e suicídio. É uma e outra coisa. Assim responde os espíritos, né? E o ponto de honra? Eu fui ferido, eu fui traído, eu tenho que me vingar. Então, quando parte para isso, é orgulho ferido, é vaidade, e são as piores chagas da humanidade. Não tem que ter ponto de honra. Deixa para lá. É o caso do amar o vosso inimigo, que Jesus deixou aí. E esse amar o vosso inimigo implica em você não abraçar o inimigo, deixar para lá, perdoar, ver que é ignorância, e não partir para o revide. É isso que Jesus ensinou, deixar para lá, né? E pelo progresso, o ponto de honra seria, qual que é o ponto de honra? Acabei de falar, perdoar e reconhecer o erro. Isso daí implica em quê? Em humildade. E a gente é muito vaidoso e muito orgulhoso para ter humildade, né? Pode passar. Pena de morte. Ainda bem que, graças a Deus, no Brasil não tem. Mas o que muita gente deseja que houvesse pena de morte, eu tenho uma pessoa aqui próximo que eu conheço, né? Ela fala assim, precisava pegar, pôr no paredão e matar todos esses traficantes, matar todos esses assassinos. Gente, isso daí, pena de morte, vai criar obsessores, inimigos. Não vai eliminar. A morte não elimina. Pelo contrário, eles livres no plano espiritual vão ter mais força de vir perturbar, de vir atrapalhar, de vir pôr lenha na fogueira, né? Então, a pena de morte, isso tudo aí, está longe, está bem distante ainda da gente tirar isso da mente das pessoas, né? E ficar julgando as pessoas também, a gente não deve ficar julgando. Não sabe por que estão naquela vida, por que estão passando por aquilo, né? Então, só que muito distante estamos nós do homem não precisar julgar o outro. E há leis em certos países
que além de julgar, ainda a pena de morte, né? A gente tem que se preservar dos criminosos, mas sem matar. Dar chance para eles se arrepender. Então, tem o caso das prisões, né? E na época de tanta ignorância, praticou-se muitos excessos, matou muita gente, né? Enforcando, levando para a cruz. E agora aplicou-se muito a pena de talião, que é olho por olho, dente por dente. Ainda a nação que faz isso, né? Mas a verdadeira justiça é a de Deus. Ele é que aplica a verdadeira justiça. A justiça do amor, do perdão, e ele sabe a quem merece receber dificuldades para regenerar, para poder recuperar o que fez errado. Então, só Deus sabe. É Deus que sabe o que cada um merece ter aqui. Por isso que a gente estuda tudo isso, né? Que não vai fazer justiça com as próprias mãos. A justiça é divina. É isso aí. A destruição. Muito bem, né, gente? Cheia de reflexões, né? Muita coisa aí para a gente refletir, né? É E que muita nós, coisa mesmo, né? muita coisa que a gente tem que ver, que tem hora que a gente fala, a gente tem que pensar para falar as coisas, né? É igual aí, tem que morrer. Não é assim, né? A gente tem que pensar ali que Deus faz tudo certinho, né? Valdete, querida, muito obrigada, viu? E o mês que vem nós estamos aí, iniciando uma nova etapa das leis morais, se Deus quiser. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. E agora, né, antes da gente passar para o nosso final, eu quero passar a nossa rotina, né, a nossa pauta do mês de junho. Rotina é coisa de professor, viu, gente? A nossa pauta. Então, né, essa primeira segunda-feira, nós tivemos já a nossa querida amiga Valdete com as leis morais. A semana que vem nós teremos uma amiga aqui nova. Acho que a maioria não conhece. Nós vamos ter aqui conosco a nossa amiga Eni. Ela virá falar para a gente sobre a paciência. Então, ela estará aqui conosco. Na terceira semana, que é as parábolas, serei eu, viu, gente? Vou falar sobre a festim, a parábola do festim de núpcias, né? E na quarta semana, nós teremos aqui o Felipe. O Felipe é um mocinho novo, né, que ele fala muito bem o Evangelho, estará aqui conosco. Ele falará sobre obediência e resignação. E na última semana, nós teremos uma amiga da USA Intermunicipal, eu não a conheço, mas assim, ela já entrou em contato comigo, uma pessoa muito meiga, tudo, né? E ela virá falar sobre o dever. Então, tá aqui, então, a nossa pauta do mês de fevereiro, gente, do mês de junho, para que possamos estar aqui todas as segundas-feiras com o nosso Evangelho online. Então, agora vamos para o final. Vamos agradecendo muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né, que estiveram aqui conosco e estarão. Agradecemos muito essa equipe do senhor José Marques Garcia e rogamos a todos eles que possam vir fluidificarem as nossas águas, trazer o passe para cada um de nós, para que possamos assim, Senhor, continuarmos a nossa caminhada, ajudar no nosso progresso moral,
e que a cada dia possamos, com todos que estão ao nosso redor, levar um pouquinho de paz, de luz, de amor, né? E se alguma coisa der errado, meus amigos, que nós saibamos utilizar o melhor, o melhor antídoto de tudo isso, que é a oração. Não esqueçamos disso, é o melhor remédio, é o melhor antídoto para cuidar tudo o que acontece conosco. Mas nós temos que estar sempre em sintonia. Então, agradecemos a todos esses bons amigos e que essas energias possam chegar a todos os nossos entes queridos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas nessas noites que estão mais frias, os que estão nos presídios, nos hospitais. E assim, pedimos ao seu Adalto que faça para nós a nossa oração final. Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, queridos amigos que estão aqui conosco e nos assistirão posteriormente. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Muito obrigada.